Muito bem, agora nós estamos com um segundo modelo de redação com menos erros que o anterior. Se vocês observaram também no anterior, a pessoa que escreveu não respeitou a margem direita, que nós vamos bater um pouco mais forte nesta redação, para que vocês percebam o quanto é importante você criar um equilíbrio entre a margem esquerda e a margem direita. Já que nós vimos este primeiro slide na aula anterior, vamos para esse segundo modelo. Este modelo carrega consigo pequenos erros de pontuação, pequenos erros de acentuação e pequenos erros de regência. Esta é a versão manuscrita. Qual é o tema desta redação? Os desafios da mobilidade urbana nas grandes cidades. Bom, é óbvio que se você estivesse diante deste tema, a primeira coisa que nós pediríamos para você fazer é o brainstorming, ou seja, você ia pensar em absolutamente tudo sobre o tema. O que são desafios da mobilidade? Quem mais sofre com esses desafios? O que significa mobilidade? O que significa desafios? O que significa mobilidade urbana? Uma mobilidade urbana é diferente da mobilidade rural? O que é uma grande cidade? Como se pode considerar uma cidade grande? Perceberam que esse brainstorming ele é fundamental. Então você começa colocando no papel desafios da mobilidade urbana nas grandes cidades. Bom, o que eu entendo por desafio de mobilidade urbana? O que eu entendo por mobilidade? Mobilidade é o ato de se mover. Bom, mas mover-se como? A pé, de bicicleta, de carro, a cavalo? Como é que funciona? Eu vou colocando tudo isso no papel, por mais idiota que pareça a informação. Por mais idiota que possa parecer, você coloca no papel. Depois você vai retirar só o que é importante para você. Perceberam? Bom, mobilidade é isso, isso, isso e aquilo outro. Mobilidade urbana é isso, é aquilo outro. As autoridades que discutem mobilidade urbana são essas, são aquelas outras. Bom, será que se discute isso na Câmara Legislativa? Será que o governador discute esse tipo de assunto? Será que a sociedade civil também discute? Será que as pessoas com deficiência, com necessidades especiais de locomoção, discutem? Existe algum órgão que trata desse assunto de forma mais específica? Você vai colocando isso no papel, vai anotando tudo até que você tenha de fato três pontos importantes com os quais você vai se relacionar no seu texto, ok? Vamos para o texto em si. Perceberam que nós temos aqui na margem direita, quando ele termina com a palavra grandes na primeira linha, na linha de baixo, ele não conseguiria escrever a palavra congestionamentos, então o que, que ele faz? Ele empurra congestionamentos para a linha de baixo, mas deixa um pequeno espaço entre os e o final da linha. Se você observar na terceira linha, o que, que nós temos? Congestionamentos se tornaram um problema recorrente. Além, aí o disso ele não conseguia escrever na linha e empurrou para a linha de baixo e deixou um pequeno espaço. Já na linha de baixo, a palavra qualidade vai até quase o final da linha e fica um buraco na linha de cima depois do além e na outra linha depois do os. Esse buraco é repetido na sexta linha quando ele escreve a palavra governo e depois da palavra governo ele não consegue escrever a palavra elabore. Perceberam a diferença? Então, neste caso, qual é a sugestão? Se você escreveu a frase na segunda linha e percebeu que você não conseguiria escrever congestionamentos, você esticaria um pouquinho só a palavra de, depois a palavra veículos, depois a palavra os, e você chegaria ao final da linha. Na linha de baixo, o que você poderia fazer? Você poderia pegar a palavra disso e dividir em duas. Diz, traço, sou no final. Aí você ocuparia aquele espaço que está em branco. Na linha onde ele diz é fundamental que o governo, que é a linha, a quinta linha, perdão, ele deveria ter simplesmente pegado a palavra elabore, dividir a palavra, ok? Fazer uma separação silábica. Ele pega o ela, deixa na linha de cima depois de governo, traço, bore na linha de baixo. Isso seria uma tática importantíssima para que a redação ficasse perfeita. Muito bem, mas o que nós temos de erros aqui? Na terceira linha, ele diz assim: além disso, essa expressão além disso é uma expressão que exige uma vírgula.
depois, ok? É uma expressão em que ele está chamando a atenção do autor. Então, do leitor, perdão. Sempre que você construir frases ou orações que você começa com além disso, que é uma expressão adverbial, você insere uma vírgula depois da expressão, ok? Porque você chamou a atenção do leitor. Além disso, vírgula, a falta de investimento em transporte público de qualidade agrava ainda mais a situação. É fundamental que o governo elabore políticas. Perceberam que ele esqueceu o acento na palavra políticas? Políticas é uma palavra proparoxítona. Ela é obrigatoriamente acentuada, né? Políticas públicas eficientes para melhorar a locomoção da população. O que é que nós temos aqui? Ele usou duas palavras que terminam com são, e isso cria uma coisa que a gente chama de cacofonia, que é um som ruim. Locomoção. A ação da situação de locomoção da população. Percebeu que o são, repetidamente, ele provoca um ruído, um problema? Então, o que é que ele poderia ter feito? Elabore políticas públicas eficientes para melhorar a locomoção de toda a sociedade. Se ele utilizasse sociedade como um sinônimo de população, o som ficaria muito melhor. Vamos para o próximo slide. Nas últimas décadas, o que faltou aí? De novo, uma expressão adverbial que deve ser seguido de vírgula. A expressão deve ser seguida de vírgula. Nas últimas décadas, vírgula. Observou-se, essa expressão nas últimas décadas é uma expressão adverbial. Ela começa a frase, portanto, deve ser seguida de vírgulas. Ou de vírgula, perdão. Observou-se um crescimento desenfreado dos centros urbanos. Porém é um advérbio. Quando ele abre uma frase, ele deve ser seguido de vírgulas. E quando ele está no meio da frase, também ele é isolado por vírgulas. Mesmo sendo um adjunto adverbial de pequeno porte, quando ele está sozinho, também é melhor que você use as vírgulas, que a chance de errar é pequena, ok? Então, porém, vírgula, aqui faltou a vírgula. Vamos para o próximo slide. Outro fator preocupante é a dependência excessiva dos automóveis. De novo, um erro de acentuação. Automóveis é um paroxítono obrigatoriamente acentuado. O transporte público, aí ele teve um erro aqui de pontuação. A vírgula depois de transporte público, né? Ou seja, ele poderia até ter usado a vírgula, desde que ele tivesse usado outra vírgula mais à frente. Vamos ver. O transporte público, vírgula, que deveria ser uma alternativa viável para a população, vírgula. Esta vírgula depois de público só está errada porque deveria haver uma outra depois de população. Aí você me pergunta, por quê, professor? Porque é o seguinte, esta é uma oração adjetiva, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Uma oração explicativa, ela obrigatoriamente deve estar entre vírgulas, ok? Obrigatoriamente. Se o cara não quisesse vírgula aqui em cima, quer dizer, se ele não quiser a vírgula aqui embaixo, ele não pode usar a vírgula aqui em cima. Então, o transporte público, vírgula, que deveria ser uma alternativa viável para a população, vírgula, ou ele usa as duas ou não usa nenhuma. Se ele usa as duas, aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se ele não usa nenhuma das vírgulas, torna-se uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Então, ela muda de função dependendo do uso das vírgulas. O que nós temos mais abaixo? Para resolver esse impasse, é necessário ampliar a frota de ônibus e metrôs, além de investir em ciclovias alternativas sustentáveis e metrôs. Para resolver esse impasse, é necessário ampliar a frota de ônibus e metrôs, vírgula. Aqui faltou uma vírgula, não é? Vírgula. Além de investir. São duas orações. Além de, é uma oração que traz uma soma. Ele soma uma nova ideia. É necessário fazer isso mais isso. Então, faltou a vírgula depois da palavra metrôs. A mobilidade urbana também está ligada ao impacto ambiental. O excesso de veículos contribui para a emissão de poluentes, agravando problemas como a poluição do ar e as mudanças climáticas. Aqui mais um erro de acentuação. Climáticas é uma proparoxítona que é obrigatoriamente acentuada. Climáticas. E no próximo slide, onde houve erros?
de novo, no último parágrafo, que é a conclusão, mais um erro de acentuação gráfica na palavra rápidos, que também é um proparoxítono. E se vocês observarem, em todos os slides nós temos erros de margem. A margem direita, se você observar aqui, ó, na penúltima linha, quando ele diz deslocamentos mais, o mais chegou até o final da linha, mas o pode não chegou, o adequado e não chegou, o para não chegou. Portanto, você tem um buraco no final. E isso tudo é negativamente pontuado quando você entrega a sua redação. No parágrafo anterior, ambiental chega até o final do slide, da linha, perdão. Poluentes não chega, mudanças não chega, limpos e não chega, reduzir esse não chega. Então ficou um buraco, a margem está errada. No parágrafo anterior, percebeu que na primeira linha ele termina em excessiva dos e ficou um buraco até o final do parágrafo, da linha. Então, todos os parágrafos desta redação estão com erros de margem, e isso seria inaceitável. E se vocês observarem ainda mais, ele começa o parágrafo sem a margem de 3 centímetros, ok? Então, isso aqui é um erro grosseiro que não pode ser cometido. No segundo parágrafo, outro fator preocupante, outro é um parágrafo, ele abre um parágrafo, ok? Então, essa margem de 3 centímetros aqui tem que existir. O que acontece também no terceiro parágrafo, a margem não existe aqui na abertura do parágrafo, e o que acontece no último também, que é o de conclusão. Portanto, deveria ser recuado 3 centímetros para que a margem fosse respeitada. Nos vemos no próximo slide, na próxima aula.